Muito obrigado, senhor presidente. Senador Paim, antes de iniciar o meu pronunciamento, quero me somar às palavras de Vossa Excelência, no sentido de prestar solidariedade ao Frei Sérgio e dizer que ele luta por uma causa que não é pessoal dele, é uma causa do povo brasileiro, porque o que nós estamos assistindo não é apenas um ataque aos direitos dos aposentados, das aposentadas, daqueles que têm a pretensão e que necessitam um dia de receber uma aposentadoria para continuar sobrevivendo e sustentando suas famílias, mas ataques diretos contra o país e contra o conjunto dos trabalhadores. O salário mínimo, que é algo garantido na Constituição brasileira, que diz de forma clara, senador Paim, nenhum trabalhador poderá ser contratado e receber menos do que um salário mínimo. Isso passou a ser letra morta quando eles criaram o novo sistema de contratação através do contrato de intermitente. Eles acabaram com o direito de 13º, férias, quando previram a possibilidade de contratação de trabalhadores autônomos para qualquer atividade no país. E o autônomo não tem sequer a carteira de trabalho assinada, então não tem direito nem da lei e nem da Constituição. Eles que colocaram que a negociação prevalecia sobre o legislado no mesmo momento em que enfraquecem a Justiça do Trabalho e enfraquecem os sindicatos. É lamentável que isso esteja acontecendo. Mas, senhor presidente, hoje eu quero... Vanessa, me permite, vou lhe dar 1 minuto, 2 a mais. Pois não, claro. Na sua linha, eu vi hoje na Folha de São Paulo, que até os empresários estão perplexos e alguns mostram que estão revoltados de querer que o trabalhador pague a Previdência. Se ele ganha R$500 por mês, em vez de pagar 8%, como ele vai ter que pagar os outros 8%, vai para 16% para o intermitente. Você não está coberta de razão, só estou reforçando a sua fala. Não, e lembrando, senador Paim, nunca é demais lembrar, porque se eles não fazem questão nenhuma, eles que eu me refiro são nossos colegas, senadores e senadoras, não fazem questão nenhuma de lembrar, nós lembramos o que foi o acordo que eles fizeram com Michel Temer para aprovar, senadora Gleisi, a reforma trabalhista tal qual ela veio. Eles pediram ao Temer que vetasse algumas barbaridades e que outras modificasse através de medida provisória. Michel Temer sancionou a lei sem um veto sequer, ou seja, faltou com a palavra perante a sua bancada do Senado Federal e perante o povo brasileiro como um todo. E a medida provisória, ele ainda conseguiu piorar. Um dos itens levantado pelos senadores era deixar mais clara a situação previdenciária dos trabalhadores intermitentes. E ele, de fato, deixou, mas dizendo que aquilo que Vossa Excelência disse, que até os patrões estão questionando. Porque se ao final do mês não somar, o ganho do trabalhador não somar um salário mínimo, ele, trabalhador, que terá que pagar a diferença. Ele, o trabalhador. Porque a Previdência não vai aceitar contribuição previdenciária aquém do percentual relativo ao valor do salário mínimo. Então, veja, senhoras e senhores, o problema que nós vivemos no Brasil. Mas, senador Paim, se der tempo eu volto ao assunto, porque neste momento eu reservei o dia de hoje para falar de uma conquista. E são tão raras, são tão poucas as conquistas que nós temos tido, que merecemos sim fazer um registro, e faço um registro muito emocionada, como fiz na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde o projeto foi aprovado. Eu, portanto, registro aqui esse momento histórico na luta das mulheres pelo direito à igualdade, na luta das mulheres pelo reconhecimento à sua capacidade e ao seu trabalho. Nós conseguimos aprovar na última sexta-feira, e aqui chega ao plenário, acho que é um conjunto de jovens que devem estar no programa do Senado Federal, do Congresso, um programa... Que eles lhe conheceram, porque a primeira coisa foi abanando para a senhora. É verdade. Talvez um programa de estágio jovem, não sei, são vários os programas do Senado Federal que propiciam aos estudantes do Brasil inteiro aqui estar. E eu estou me referindo aqui, senhoras e senhores, ao projeto que nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores, agora no último dia 30 de novembro, quinta-feira da semana passada. Um projeto que foi relatado, teve o parecer favorável do senador Jorge Viana e que é o projeto projeto de lei da Câmara 147 de 2017. E o projeto, senador Paim, senhoras e senhores, o projeto que a CREA aprovou
o seu conteúdo e também uma solicitação de urgência para que seja votado no plenário essa semana, e logo eu estarei na reunião do Colégio de Líderes encaminhando esse pleito em nome da Comissão de Relações Exteriores. Esse projeto libera o acesso das mulheres a todos os cargos de oficiais da Marinha Brasileira. A todos os cargos de oficiais da Marinha Brasileira. E eu digo o seguinte, na ocasião da votação, eu disse coisas que aqui quero repetir. Lembrei que, logo que cheguei à Câmara de Deputados, cumprindo o meu primeiro dos 3 mandatos de deputada federal, e lá cheguei no ano de 1999, um dos primeiros projetos que eu apresentei foi a possibilidade de abrir o serviço militar também às mulheres. Agora, abrir de forma opcional, que as mulheres tivessem o direito de optar ou não por prestar o serviço militar, tal qual fazem os homens no nosso país. Um projeto que, infelizmente, foi a votos várias vezes, algumas das vezes não foi aprovado, outras vezes, por não ter ido a voto, foi simplesmente arquivado. Mas eu creio que, a partir da aprovação, senhoras e senhores, nessa última quinta-feira, do projeto de lei 147, que prevê a possibilidade do ingresso de mulheres em todos os cargos de oficiais da Marinha, nós abrimos um espaço muito importante também para essa outra conquista, que é a possibilidade da prestação de serviço militar. Porque, vejam, em momentos de conflito, as mulheres são chamadas, mas são chamadas a quê? A cuidar dos doentes, a cuidar dos feridos. E quem disse que a mulher só está reservado o cargo ou a função de cuidadora? Quem disse que a mulher, igual ao homem, também não tem capacidade de atuar na defesa? Grande parte dos exércitos, das Forças Armadas dos vários países do mundo recebem as mulheres, treinam as mulheres para que elas também cumpram a tarefa de defesa social. E eu, nesse momento, quero dizer que a Marinha, e aqui eu cito a presença de Alexandre, a presença de vários companheiros da Marinha que aqui estão, mas cito em especial a presença da doutora Dalva Mendes, que não é doutora, é doutora, mas a Dalva Mendes é contra-almirante. Ela chegou ao topo. Dalva está aqui, ela chegou ao topo da carreira na Marinha Brasileira e é a primeira mulher a ocupar esse cargo. Isso é muito importante, é muito simbólico para todas nós, mulheres brasileiras. Aceito os cumprimentos também da mesa do Senado. É muito simbólico. Então, a Marinha, e hoje a Marinha, pela primeira vez, é a primeira lei, porque é uma lei que regulamenta a entrada e o ingresso de brasileiros nas Forças Armadas, na Marinha em especial, e prevê a possibilidade de a mulher também ingressar em todas as carreiras. Isso é muito importante porque nós estamos quebrando mais um mito. Aquele mito que diz que a mulher não deva, senadora Gleisi, estar em todos os lugares, que os lugares das mulheres são alguns que para elas estão reservados. Nada disso. Nós temos as diferenças, as nossas diferenças fisiológicas em relação aos homens, mas temos as mesmas capacidades. E eu acho que um grande exemplo é o exemplo da contra-almirante Dalva Mendes, que aqui está, que com todas as dificuldades chegou lá, abriu o caminho, o exemplo, doutora Dalva, que a senhora dá para o Brasil e para as Forças Armadas, inclusive, é um exemplo que deve ser guardado, deve ser respeitado e principalmente reconhecido por todas as gerações em nosso país. Eu tenho certeza que a partir de agora, nós nas Forças Armadas teremos avanços mais significativos. Porque eu, mais uma vez, remeto à sociedade brasileira a seguinte reflexão. Quem disse, repito, e remeto a todos e a todas que estão nos acompanhando, onde está escrito, quem disse que a mulher é reservada apenas à função de cuidadora? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum, porque essa é uma visão simplesmente machista, que não tem amparo científico em lugar nenhum, a não ser na concepção de uma sociedade machista. Pois não. Eu recebi a informação, na linha do seu discurso, Vossa Excelência, como sempre brilhante na tribuna, desde 1808, quando chega a família imperial no país, é a primeira vez que uma mulher chega no comando máximo. Então, por sugestão aqui da mesa, queria convidar a senhora a subir aqui para tirar uma foto aqui na mesa, é um fato histórico, e a senadora Vanessa, inclusive, vai poder, nesse momento, também
poder participar naturalmente dessa foto. E a palavra volta a Vossa Excelência. Ah, que bom, eu fico feliz, senador Paim, e repito, espero contar com o apoio de Vossa Excelência, senador Humberto, que é o líder do nosso bloco de oposição, neste pleito ao presidente da Casa, senador Eunício, para que a gente possa votar essa matéria no plenário. Porque, veja, o presidente Eunício, ele está priorizando de forma correta. Podemos subir. Querida, sobe lá que eu já vou. Bater a nossa foto. O presidente Eunício está priorizando a pauta de segurança. E eu digo que esse projeto dialoga com segurança por várias razões. Uma delas é porque empodera as mulheres. E as mulheres, infelizmente, no Brasil, como em vários países do mundo, são as maiores vítimas da violência, porque não sofrem apenas a violência do cotidiano, sofrem a violência doméstica. E por que as mulheres sofrem a violência doméstica? Porque grande parte dos homens ainda não veem, ainda não enxergam, ainda não tratam a mulher em condição de igualdade, porque acham que a mulher é de sua propriedade, acham que casamento não é um compromisso de dois, acham que casamento é uma propriedade que ele passa a ter. Então, a mulher, infelizmente, sofre no Brasil. E nós sabemos que um dos melhores mecanismos mais eficientes de combate à violência não é só a aplicação da Lei Maria da Penha, é o empoderamento da mulher. Porque a hora que a mulher estiver ocupando essas cadeiras, impede igualdade aos homens. A hora que as mulheres brasileiras estiverem na carreira militar, impede igualdade aos homens. A hora em que as mulheres brasileiras estiverem no setor público, nas empresas públicas, ocupando cargos de direção, nós seremos olhadas de forma diferente, com mais respeito e com mais reconhecimento. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o combate à violência. Então, eu dou uma pausa, senador Paim, para que a gente possa bater essa fotografia e, ao mesmo tempo, convidar a nossa querida Dalva, aqui nós temos esse costume de tratar assim, a nossa querida contra-almirante Dalva, para que permaneça conosco. E, se tudo der certo, votaremos ainda hoje o projeto de lei que trata da possibilidade da abertura do espaço na Marinha Brasileira para todas as mulheres. Senadora Vanessa, se dirige neste momento à mesa para que a gente possa tirar uma foto para ficar nos anais e, em seguida, voltamos aos debates. Senadora Vanessa Graciotin, com a palavra. Presidente, feito esse registro, Vossa Excelência me concede apenas alguns minutos para entrar num outro assunto que me referi até no início, que é a reforma trabalhista, e faço questão, senhor presidente, de entrar porque estou muito assustada com tudo que nós estamos assistindo. No último final de semana, o presidente da Câmara foi à imprensa e disse à imprensa, senador Paim, que dificilmente o Congresso e a Câmara dos Deputados votaria a reforma previdenciária ainda este ano, ou sequer iniciaria a votação da reforma previdenciária. Diante disso, o presidente da República, representantes do setor financeiro, dos setores financeiro, sobretudo estrangeiro, que atua no Brasil, fizeram um grande processo de mobilização, várias reuniões e estão tentando reverter aquilo que foi declarado pelo presidente da Casa. Tanto que ele, que no último final de semana disse que via com muita dificuldade, quase que via como impossível a votação da reforma previdenciária ainda esse ano na Câmara dos Deputados, voltou atrás e agora diz que é plenamente possível. E por que, senhor presidente? Porque o governo passa a agir através de uma ofensiva assustadora. Senadora Lídice, Vossa Excelência, que dirige os trabalhos, assustadora. Agora ele vai desde promessas a chantagens. Ele se refere à sua base prometendo não apenas benesses, mas também chantageando. Isso é muito grave. Eu chamo a atenção das autoridades do Poder Judiciário, isso do Ministério Público, porque isso é gravíssimo.
todos os meios de comunicação publicaram isso. Olha o que disse o ministro Eliseu Padilha. Se não aprovar a reforma tributária, os municípios não terão os 3 bilhões de reais prometidos para o ano que vem, senadora. Veja, isso é um crime, porque eles não estão fazendo promessas com recursos ou com propriedades suas particulares, estão fazendo promessas com recursos públicos. E esse mesmo que chantageia os parlamentares, os prefeitos, dizendo ou a reforma previdenciária é aprovada ou os prefeitos não têm dinheiro, 3 bilhões são aqueles que querem aprovar uma medida provisória que isenta de tributos na ordem de 16 bilhões de reais as grandes empresas produtoras de petróleo. Isso é um crime, isso é uma chantagem, mas não para aí. Michel Temer disse com todas as letras que o parlamentar que não votar a favor da reforma previdenciária, o parlamentar não terá direito a tempo da televisão, não terá coligação, não terá direito, senadora Lídice, aos recursos partidários. Isso é um outro crime. E cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Cadê o Poder Judiciário? É preciso agir de pronto, porque isso que está acontecendo no Brasil é muito grave. Então, eu espero que os parlamentares federais, sobretudo deputados e deputadas, tenham um mínimo de responsabilidade e compromisso com o Brasil e enterrem a possibilidade, não é apenas derrotem ou inviabilizem, mas enterrem a possibilidade da reforma previdenciária, que não tem como objetivo melhorar as contas do país, não. Tem como único objetivo a retirada dos direitos dos trabalhadores e a impossibilidade de que um dia eles possam se aposentar. Muito obrigada, presidente Lídice.